e de conhecimentos. Então, muitas vezes eu adquiro conhecimentos que não são tão plausíveis, que não servem para nenhuma. Então, eu prefiro vê-lo como aquele conhecimento que eu posso escolher, é o conhecimento que me fará andar, que me fará avançar enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto um pouco louco, porque até para ser louco você precisa ter um pouco de conhecimento, porque aqueles que não têm tanto conhecimento, eles são sãos e ficam aplaudindo os loucos. Eu não sigo nenhuma tradição espiritual. Eu tenho, inclusive, quando a gente fala em tradição espiritual, a gente lembra religião, né? Lembra seita e tal. Um colega meu uma vez disse: rapaz, eu entrei numa seita. Qual foi? A seita cheque. Então, eu achei engraçado isso. Mas não tem nada a ver também. A minha tradição religiosa, eu gosto muito de lembrar aquela coisa que todo mundo fala, que religião vem do termo religare, que é religar o homem a Deus e tal. Eu não sei se eu estou aqui com a intenção de ser religado a Deus, porque eu não me lembro que na época que eu fui ligado, se é que eu fui, se eu gostei. Aí é muito difícil eu querer me religar a alguma coisa que eu não sei se gostei. Então, eu fico muito confuso quanto a isso. Se eu quero me religar a alguma coisa que eu não me lembro quando fui ligado. Então, mas isso também não quer dizer que eu quero me distanciar, porque de repente deve ser bom, né? Todo mundo quer se religar, mas eu não queria era burocratizar esse religamento. Então, se eu tenho que me religar, então eu queria logo diretamente, eu não gosto muito de porta-voz, não. E eu vejo as tradições espirituais, ou vamos ver de um certo ponto de vista as religiões, como uma burocratização do seu contato com este Deus, ou algum Deus, porque eu sou um ateu politeísta e acredito na não existência de todos os deuses, ou então talvez eu acredite até na existência de todos os deuses e não de um só. Na verdade, eu não sei que eu acredito. Eu sei que uma coisa eu tenho certeza: eu não acredito que alguém que seja igual a mim seja porta-voz de um Deus ou me leve a aproximar dele. Eu acredito que se ele é onisciente, onipresente e onipotente, ele já sabia antes de me criar que eu seria isso. Então, para que eu ficar orando uma reza decorada se às vezes eu nem sei o que estou orando? Eu acho que a tradição religiosa, ela se fundamentou muitas vezes em uma imposição cultural, uma modificação nos costumes, serviu muitas vezes para castrar, para matar. Em toda tradição religiosa existe a sua história negra, e não vejo com muita simpatia esse tipo de manifestação cultural que existe no nosso plano, não. A ciência, ela muitas vezes vem colaborar com o que eu estou falando. O ser humano precisa de uma certa forma de uma religião, até mesmo por ser social, um ser social, e às vezes ele usa essa religião como subterfúgio para a sua sociabilidade. Então, muitas vezes se vai para uma igreja muito mais à procura de um clube, de um evento social onde ele possa encontrar uma menina, namorar, onde a menina possa vê-lo, onde alguém fale mal do outro que está no banco, onde alguém naquela hora de abraça com tanta falsidade, dá um beijinho do lado que vê a hora morder a orelha de alguém. Então, toda essa hipocrisia, que por sermos todos sociais, somos todos hipócritas, e aí esse templo, que deveria ser um templo de ligação ou de religação do homem com o seu divino maravilhoso, ele na verdade está sublinhando, está ressaltando o quanto hipócrita ele é, ou até mesmo o quanto falho ele é, porque em pleno templo ele está vivenciando as suas mazelas de ser humano. Eu acho que a ciência muitas vezes vem colaborar até mesmo para desmitificar algumas coisas que foi criada pelas tradições espirituais ou pelas religiões. Muitas vezes a ciência vem para poder mostrar
que aquilo ali não deixa de ser um continho de fadas. Pena que a ciência não evolui tão rápido quanto a criatividade do ser humano, que viu Deus no fogo, viu Deus na água, agora vê Nossa Senhora dentro de um vidro, vê uma santa que chora e vê não sei o que lá, que cantar um mantra X vai fazer você emanar uma energia ou receber energia. Nós, seres humanos, somos exacerbadamente criativos ao ponto de a ciência não acompanhar e mostrar que isso é apenas fruto de nossa imaginação. Eu acredito que essa relação ciência com a parte espiritual do ser humano muitas vezes cria até uma simbiose. Existe a ciência religiosa ou a ciência a serviço das religiões, e aí é onde eu acho que há uma certa essa relação ciência com a parte espiritual do ser humano muitas vezes cria até uma simbiose. Existe a ciência religiosa ou a ciência a serviço das religiões, e aí é onde eu acho que há uma certa, não vou dizer prostituição, mas uma certa troca de interesses. Então é tipo assim, você treinar a raposa para cuidar do seu galinheiro, mas em compensação todo dia você dá uma galinha para essa raposa. Quando a ciência está a serviço da religião, eu não gosto muito não. Muito do que eu falei foi puro preconceito, inclusive é um crime inafiançável, se quiser me prender. Mas o preconceito é a falta de conhecimento. A falta do conhecimento pode ser falta de espiritualidade. Talvez se o preconceito seja consequência da falta de conhecimento com a falta de espiritualidade e desligamento de você com Deus. O preconceito pode ser pura ignorância, mas talvez a ignorância venha a ser o seu distanciamento de Deus e a sua não possibilidade de se religar com Ele, e aí você vive a plenitude do desconhecimento e automaticamente você é desespiritualizado. O preconceito pode ser eu, por não estar perto de Deus, ou por não querer me religar a Ele, até mesmo por não me lembrar de quando eu fui ligado a Ele, e aí automaticamente por não estar ligado a Ele, eu posso estar vivendo uma fase de ignorância, propiciada pela falta de conhecimento, e por não ter conhecimento e não estar ligado a Deus, eu não estou me evoluindo espiritualmente. O preconceito também pode ser achar que tudo isso que eu estou dizendo não tem nexo, porque também é um preconceito. Então o preconceito ele existe de todas as mãos, existe ele na mão, na contramão, ele existe em todo mundo e em todas as coisas que a gente diz, e o preconceito não só existe no ato de dizer, mas no ato de escutar também. Eu acho que o preconceito está inserido nesse discurso, não só como provocador de preconceito em quem está aí do outro lado ouvindo, mas também o uso do preconceito em quem está desse lado falando. Porque a partir da hora que eu preconcebo alguma coisa, e muito do que eu falei eu não vivenciei, muito do que eu falei eu não tenho praxis, e muito do que eu falei não tenho também fundamentação teórica, então de uma certa forma eu falei, discursei preconceituosamente. Mas eu acho o seguinte, que é melhor você até discutir, até se explanar preconceituosamente, do que você ficar calado com o seu preconceito só para você. Vamos provocar preconceito nos outros, até mesmo porque para a gente provocar discussão, se irrita com o que eu estou falando e venha até mim dizer, me irritei, não gostei disso. Talvez sentando a gente encontre um denominador comum e viva aí o start que provocou essa explosão, que foi, sei lá, o meu preconceito. Eu acho que o preconceito, de muitas formas, ele é muito bem visto. Eu não gosto do preconceito avassalador, aquele que agride, mas um preconceito que provoca, eu acho interessante.
eu faço uso do preconceito para provocar um pouquinho. Eu acho que quando eu cito que existe falta de espiritualidade em quem se isola para crescer espiritualmente, isso é uma certa forma de preconceito e uma certa forma também de provocar uma discussão, porque eu prefiro uma prostituta em seu cabaré se preocupando com as outras, tentando distribuir camisinha, por exemplo, para as outras, do que uma outra prostituta em seu Vaticano proibindo o uso da camisinha sob um dogma. Então eu acho que onde é que está a falta de espiritualidade aí, onde é que está a falta de conhecimento, onde é que está a falta de evolução e o pior, onde é que está o distanciamento de Deus? Está na prostituta que está distribuindo camisinha ou na outra que está proibindo sob um conceito dogmático? Eu prefiro achar que existe muito mais Deus na prostituta que está no cabaré do que na outra. A outra sim deve voltar a pensar na religião, deve voltar a pensar no religare, deve se religar a Deus. Aliás, talvez deva se ligar a Deus, porque uma pessoa